Então, fazendo agora o circuito elétrico número 2, este circuito elétrico está desenhado assim de uma forma um pouco caótica, e na verdade eu posso desenhá-lo de uma forma um pouco mais simples, que eu vou começar por não fazer, só para mostrar que eu na verdade consigo aplicar, por exemplo, o método das malhas, que é um método sistemático de resolução de circuitos, que nós já vimos anteriormente, e consigo aplicá-lo mesmo que ele esteja definido desta forma. Porque aquilo que me importa realmente é a forma como os componentes são ligados, não é o comprimento dos fios. E, portanto, hum, tanto quanto me importa, eu até podia ligar os componentes diretamente uns aos outros sem haver qualquer fio aqui disposto. Claro que ficava ilegível, mas poderia fazer isso se eu quisesse. Aquilo que me importa realmente é a forma como eles estão conectados. Portanto, é essa configuração em si. Eu aqui tenho três fontes de tensão, este aqui é o meu V3, e eu preservei aqui o desenho do circuito, podendo dizer que agora existem aqui estas quatro correntes, esta corrente I1, esta corrente I1 maiúscula, esta que passa aqui por esta resistência I1, depois tenho a minha corrente I4, que passa por aqui, tenho a minha I2, que vem aqui neste sentido, e o meu I3, que vem aqui neste sentido e que eventualmente passa na minha resistência R3. Agora, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o método das malhas, que é que tem embutido as duas leis de Kirchhoff, conservação de cargas e a soma dos potenciais no loop fechado é zero, porque é consequência da conservação de energia, e portanto posso aplicar o método das malhas de forma sistemática, definindo aqui, por exemplo, três correntes. Vamos dizer, este aqui é o meu IA, vou pôr IA em vez de I1, só para não confundir com os I1s maiúsculos, e não está sempre a dizer minúsculo, maiúsculo, portanto, se eu disser IA, já sei que é esta corrente virtual que eu ponho aqui, e que é a contribuição ao longo desta malha fechada. Depois posso pôr aqui o meu IB, e aqui o meu IC. Eu poderia definir, em vez deste sentido das correntes, poderia definir, por exemplo, IA assim, e depois IB assim. Poderia. O que é que iria acontecer? I4, quando eu fosse descrever a corrente que passa por esta resistência R4, seria o quê? Em vez de ser IA menos IB, seria IA mais IB, certo? E depois, quando eu viesse no sentido de IB, eu iria encontrar o quê? IA mais IB também. Porque o sentido da corrente é coerente, quer eu vá por IA, quer eu vá por IB, ok? Aqui como é que seria? Se eu tivesse definido o IB assim e o IC assim? Bem, a mesma coisa aconteceria aqui para este R2. A corrente a passar por aqui seria a contribuição de IB mais a contribuição de IC. Não é o caso conforme eu defini o sentido das correntes, porque eu posso arbitrar um sentido qualquer, desde que eu depois me mantenha sempre coerente com esse sentido. Ok? Neste momento, o que é o meu I1? O meu I1 coincide precisamente com o meu IA, porque quando o meu IA está aqui a passar pelo loop fechado e passa por esta malha isolada, então ele é simplesmente IA, correto? E então vai ser exatamente coerente com o I1. Portanto, I1 vai ser exatamente o meu IA. O que é que vai ser o meu I2? O meu I2, que é esta corrente que passa por aqui, vai ser IC menos IB. Portanto, é a corrente no sentido de I2, que é IC, conforme eu defini aqui, menos IB. Vai ser IC menos IB. Ora, se o meu. Portanto, estou a pressupor aqui um sentido da corrente que vai do maior para o menor potencial. Mesmo que isso depois não se verifique. Vai dar só um sinal negativo para a corrente. O que se verifica é que depois que ela simplesmente vai no sentido contrário. Mas eu pressuponho sempre que uma corrente vai do maior para o menor potencial. Isto é corrente convencional, claro. E, portanto, se a corrente vai do maior para o menor potencial, eu estou a pressupor que isso é maior do que IB, mesmo que isso depois não se verifique. Mas estou a fazer essa pressuposição para me manter sempre coerente. E, portanto, se isto for positivo, significa que, de facto, IC é maior do que IB. Se isto for negativo, eu vou verificar que o IB ou a contribuição IB, que passa aqui na resistência R2, é maior do que a contribuição IC que passa na resistência R2. E vai fazer sentido. Porque se a contribuição de IB for maior que a contribuição de IC no sentido contrário, então, de facto, a corrente resultante vem para baixo. Ou seja, aqui vai dar negativo, porque IB vai ser maior do que IC, IB vai ser maior do que IC, e, portanto, tendo definido I2 neste sentido de baixo para cima, como vai ser negativo, ela na verdade vai ser de cima para baixo. Dar-me um valor negativo significa que a corrente está aí no sentido contrário. Não tem problema nenhum com isso. Ok? Eu tenho a me manter sempre coerente. Agora, I3, o meu I3 vem por aqui, e reparem que o meu I3 é simplesmente menos IC, menos IC. Finalmente, o meu I4, I4 é a corrente que vem por aqui, e vai ser IA menos IB. Pelos mesmos motivos que há pouco, não é? Se IA, que é esta contribuição, for maior do que IB, que é esta contribuição, de facto, a resultante é para aqui e vem no sentido coerente com I4. Mas se IB for maior do que A, então IA menos IB vai dar negativo, e IB sendo maior do que A significa que a contribuição contrária vai ser maior do que a contribuição em sentido de A, que é o sentido de I4.
Então, este valor sendo negativo, significa que a resultante vai neste sentido contrário e, portanto, este I4, na verdade, está flipado em relação ao sentido da corrente depois. Então é só pôr a corrente no outro lado. Sendo negativo é só dizer que vai no sentido contrário. Portanto, não há nenhum problema com isso. Agora, vocês podem fazer o exercício se eu, em vez de IA assim e IB assim, tivesse posto IB assim. Como é que isto mudava as coisas? Ora, se eu tivesse feito isso, bem, isto aqui é só uma à parte, está bem? Ok, isto aqui é só uma à parte. Se eu tivesse feito isso, como é que ficaria o meu I1? O meu I1 mantinha-se IA. Portanto, se eu tivesse este assim e este assim agora. O que é que seria o meu I4? O meu I4 seria IA mais IB. Se eu tivesse definido esta assim e esta assim. O que é que seria o meu I2? Agora o meu IB estaria definido assim e o meu IC estaria definido assim. Então seria como o meu I2? Seria IB mais IC. E pronto, o que é que seria o meu I3? O meu I3, como o meu IC se mantém assim nesta direção, eu não mudei, o meu I3 seria isto. Menos IC. Ok? E era assim que ficava. Reparem que eu mantive-me coerente com os sentidos das correntes. E se vocês fizerem o cálculo de uma forma ou de outra, vai dar exatamente a mesma coisa. Desde que se mantenham sempre coerentes. Ok. Então, a partir daqui, como é que eu escrevo a equação do meu circuito a partir do método das malhas? Bom, eu vou começar aqui com o meu loop primeiro, este loop aqui, e vou começar assim. Portanto, eu para vir daqui até este ponto, sendo que há uma diferença de potencial V1 entre os terminais desta fonte de tensão, e aqui o potencial é maior do que aqui, eu tenho de fazer um lift de potencial. Portanto, a minha bateria tem de fornecer energia às cargas. Se a bateria tem de fornecer energia às cargas, então isso significa que eu ganho, as cargas ganham energia a partir da fonte. Ok? E, portanto, sinal negativo. Menos V1. Ok? Porque é cedida a energia às cargas a partir da bateria. E elas vão de um menor potencial para um maior potencial. Uma mnemónica para perceberem isto é: ok, eu venho aqui com o meu sentido da corrente e encontro-me com o sinal negativo. Então ponho um sinal de menos. Porque se eu entro pelo sinal negativo, tenho de ser necessariamente pelo sinal positivo, e portanto tive de entrar num sítio onde há menor potencial e sair por um sítio onde há maior potencial. E portanto eu estou a ir contra o sentido natural da corrente. Porque o sentido natural da corrente seria ir do maior para o menor potencial. Como eu a ir por este caminho estou a ir do menor para o maior potencial, então ponho menos V1. Ok? Agora, resistência, só há dissipação de energia nas resistências, portanto isto vai ser positivo. Vai ser IA R1. Depois venho por aqui. Aqui vai ser R4 IA menos IB. Porquê? Porque é a corrente que passa pelo R4. A corrente que passa pelo 4 é o meu IA menos o meu IB. Reparem que isso é precisamente o meu I4, não é? Portanto, isto aqui é, na verdade, I4. E agora fecho o meu loop e, portanto, isto é igual a zero. A soma das tensões em toda uma malha fechada é igual a zero. Uma das leis de Kirchhoff. Outra lei de Kirchhoff é que há conservação de cargas. E, portanto, toda a carga que entra no nó do meu circuito é igual à carga que sai. Portanto, o fluxo de entrada de corrente é igual ao fluxo de saída de corrente, num determinado nó do circuito. Agora, vamos ao segundo loop. Vamos a este loop aqui. Para este loop aqui, eu vou começar ali com... Posso começar daqui, por exemplo. Passo por aqui. IB menos IC, vezes R2. Portanto, R2, IB menos IC. Depois venho por aqui. E reparem que quando eu venho por aqui, eu não... Em princípio, por este sentido que eu arbitrei para a corrente, eu não vou do menor para o maior potencial. Eu vou do maior para o menor potencial. Certo? Portanto, a corrente vai simplesmente seguir o percurso que ia seguir de qualquer das formas. Mesmo que depois não seja este o sentido real da corrente. Mas conforme o sentido que eu arbitrei, ela vem por aqui e simplesmente vem aqui um drop potencial correspondente a V3. Certo? Do maior potencial para o menor potencial. Há aqui uma queda de potencial correspondente a V3. Como se ela tivesse encontrado uma resistência, praticamente. Então, isto vai ser simplesmente V2. Eu disse V3, mas na verdade queria dizer V2. Ok. Agora, venho por aqui e agora drop tensão aqui. Como é que é o drop tensão aqui? É IB menos IA. E isto vezes o meu R4. Portanto, lei das malhas, fecho aqui. Voltei ao sítio de onde eu comecei. Agora vamos a este IC. Posso começar aqui, vou começar por ali, portanto vai ser ICR3, depois V3, porque eu venho por aqui e deparo-me com um drop potencial correspondente a V3, agora sim correspondente a V3. Depois venho por aqui, agora um lift de potencial correspondente a V2, portanto menos V2. Basicamente eu venho por aqui, encontro o sinal de mais, ponho aqui um mais. Depois venho por aqui, encontro-me com o sinal de menos, ponho aqui um menos. Ok? Mas o que está por trás disto é se é um drop ou um lift de potencial, que é para haver conservação de energia no fim. Depois passo ali
pela resistência R2, e quando eu passo ali por R2 vai ser IC menos IB. Reparem no seguinte, este valor aqui é o negado deste valor aqui. O que faz sentido, porque por um lado eu estava a vir neste sentido da corrente, quando eu estava a ir por IB, que era aqui. Por outro lado, estou a ir por este sentido da corrente, que é quando eu estou a vir aqui por IC. E portanto, naturalmente, este aqui tem de ser o negado deste aqui. O mesmo acontece aqui. Porque quando eu estava a vir por IA, eu considerei que quando eu vinha por IA havia aqui um drop de potencial neste sentido. Mas quando eu estou a ir por IB, estou a considerar que é um drop de potencial neste sentido. E portanto, naturalmente, este aqui vai ser o negado deste aqui. São simétricos. Certo? Porque por um lado estou a assumir um sentido, no outro lado estou a assumir outro sentido. Agora, estas contribuições de cada um dos loops é o que me permite ser, no fundo, digamos, a âncora que me junta todas as malhas essenciais do circuito. E, portanto, eu poderia agora fazer um loop aqui à volta. Eu poderia fazer um loop aqui à volta, sem problema. Porquê é que isso não é muito inteligente? Porque isto aqui são as minhas malhas essenciais. E, portanto, eu não consigo, de forma irredutível, escrever este circuito senão pelas suas malhas essenciais, usando o método das malhas. Se eu for por este caminho aqui, aquilo que eu vou obter é uma combinação linear destas três. E vocês podem fazer essa experiência porque podem vir aqui por fora e depois vão somar duas das três, ou até mesmo as três equações, e vão obter aquela. Não faz muito sentido vir aqui por fora. Há casos muito específicos onde se pode ter algum sentido tático e tentar ir por fora e não fazer uma das mais essenciais. Mas eu não recomendo fazer isso porque, assim, para o treino que vocês têm ao fazer isto, neste contexto desta cadeira, não faz muito sentido estarem a ver casos muito concretos, de situações em que até podem ser mais fáceis dessa forma. Portanto, façam sempre o método das malhas, ok? Sempre que vocês estão na dúvida, façam o método das malhas. E o método das malhas é melhor quando feito para as malhas essenciais, ok? Que é o caso aqui, porque assim nunca se vão enganar, porque depois, efetivamente, vão arranjar a matriz das resistências, sabem que as vossas incógnitas são as correntes, estas correntes virtuais que vocês pré-definiram, ok? E arbitraram o sentido. Descobrem quais são essas contribuições para cada um dos loops dessas correntes e depois descobrem quais são as correntes em cada um dos ramos a partir destas relações que respeitam os sentidos das correntes que vocês determinaram. Então é sempre assim. E é tão fácil quanto isto. Vocês não vão fazer os cálculos à mão, espero eu, ok? Podem meter isto no Matrix Calculator, no Mathematica, num software qualquer resolução de matrizes, na calculadora, o que é que seja, está bem? Ok. Então, qual é que seria só o próximo passo aqui a tomar? O próximo passo aqui a tomar seria simplesmente agora pôr isto tudo com os I's em evidência. Ora, o meu IA vai ser R1 mais R4. Isto é o meu IA. O meu IB vai ser R4 IB, é igual a V1. O que é que vai ser aqui o meu IA? O meu IA aqui vai ser menos R4 IA. O que é que vai ser o meu IB? Vai ser R... Isto aqui é um R2, né? Isto aqui é um R2, certo? Certo. IB menos IC, certo. Vai ser R2 mais R4 IB. E agora, menos R2 IC. Isto vai ser igual a menos V2, porque eu pus este V2 que era positivo, para aqui é negativo. Subtraímos os lados por V2. E aqui fica 0 e aqui fica menos V2. Ok, agora este aqui não tem nenhum IA, portanto, o que faz sentido. Depois menos IB, fico menos R2 IB. E agora mais R2 mais R3 IC. E isto vai ser igual a V2 menos V3. Pronto, então, como é que isto fica em termos matriciais? Em termos matriciais, simplesmente fica R1 mais R4 menos R4, 0. Isto aqui é a minha matriz das resistências. O que é que fica? Aqui fica menos R4, R2 mais R4, e aqui fica menos R2. Aqui fica menos R... Não, aqui fica 0. Não tenho nada ali em A. Portanto, aqui fica menos R2 e aqui fica R2 mais R3. Ok. Só meter aqui um bocadinho mais bonito. Mais R3. E ali no meu IC era menos R2. Ok. Isto são as minhas incógnitas, IA, IB e IC. E estas são as minhas tensões, V1 menos V2, V2 menos V3. Ok. Metem isto. Agora, está no sistema AX é igual a B, certo? Isto aqui é a minha matriz das correntes que eu quero procurar. Isto aqui é a minha matriz das tensões. Ok, então posso fazer assim. Método sistemático, método das malhas. Posso sempre fazer assim. Ora, eu também posso pegar neste circuito e eu aqui
pronto, aqui é a tal questão que vocês estrategicamente podem olhar para um circuito destes e começar a perceber um padrão, não é? Eu vou redesenhar este circuito desta forma. Portanto, tenho ali o circuito e eu vou simplesmente redesenhá-lo assim. Isto aqui é o meu V1. Tenho aqui a minha resistência R1. Eu até vou fazer assim. V1, minha resistência R1. Só para mostrar-vos que eu, de facto, posso desenhar isto conforme eu quiser. Desde que eu preserve sempre as ligações dos meus componentes. Portanto, isso tem que manter sempre igual. Agora, tenho aqui o meu R4. O meu R4 vem diretamente para aqui para baixo. Portanto, isto é o meu ponto B, não é? Que está ali no desenho. E este é o meu ponto A. Reparem que todos os ramos vão do meu ponto A ao meu ponto B. Não é? Portanto, posso simplesmente desenhar isto assim. Depois tenho aqui um R2 e ali o meu V2. Depois tenho ali o meu R3 e aqui o meu V3. V3. E reparem que eu posso desenhar um circuito simplesmente assim. É ou não é mais fácil olhar para o circuito assim? Portanto, tenho aqui o meu IA, tenho aqui o meu IB e tenho aqui o meu IC. E é só isto. No entanto, eu consigo simplificar aqui um bocadinho a minha vida, porque o que é o meu I1? É este que entra assim. O que é o meu I4? É este que sai assim. O que é o meu I2? É este que entra assim. E o que é o meu I3? É este que vem assim. Ora, pela lei dos nós, que é basicamente dizer que toda a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai desse nó, eu posso escrever isto simplesmente desta forma. Se vocês notarem, toda a corrente que entra aqui neste nó, o nó é o A, porque toda a tensão é igual aqui. É tudo o mesmo fio, não há dispersões de energia, não há dissipação. Portanto, ao longo deste fio, isto é tudo a mesma tensão. E ao longo deste fio aqui, é tudo a mesma tensão também. Portanto, se este for o meu ground, estrategicamente colocado, a tensão aqui vai ser referente a esse ground aqui. Ok? Portanto, como é que eu vou jogar com isto de forma a simplificar a minha vida? Bem, basicamente, eu vou dizer o seguinte: a minha corrente I1 mais a minha corrente I2 mais a minha corrente I3 é igual à minha corrente I4. Portanto, há conservação de cargas. As correntes que entram aqui é eventualmente a corrente que sai por aqui. Agora, assumindo estes sentidos das correntes, que podem não ser este, atenção, mas uma vez que eu estou a assumir estes sentidos das correntes, o que é o meu I1? Em termos da lei de Ohm, a lei de Ohm diz-me o seguinte: atenção, porque a lei de Ohm é válida, mas na realidade ela é só uma aproximação, porque o comportamento dos circuitos não é necessariamente óhmico, não é necessariamente linear. Ok? Portanto, desde logo há influência térmica, que é altamente não linear, há circuitos que produzem campos magnéticos a variar e que, portanto, podem afetar circuitos fechados, que estão na minha motherboard ou o que é que seja. Portanto, na realidade, a lei de Ohm é apenas uma aproximação e nem sempre é válida. E, aliás, é pouco válida, na realidade. Só que é uma aproximação suficientemente útil, em primeira ordem, para nos permitir fazer estes cálculos de algebeira assim mais simples para circuitos. Ok? Então, o que é a minha lei de Ohm? A diferença de potencial entre os terminais de um determinado componente é igual à corrente que passa por esse componente vezes a resistência interna desse componente. Portanto, isso digamos, a lei de Ohm mainstream. É esta, não é? Nós já tínhamos visto no passado que isto não é realmente a lei de Ohm, é apenas a consequência da lei de Ohm. Então, o que é o meu I1? Diferença de potencial. Qual é que é o potencial aqui? É V1. Porque entre estes terminais desta fonte de tensão, se aqui é zero, teve de haver um livre de potencial para aqui ser V1. O que é o meu potencial aqui? Vou dizer que o meu potencial aqui é VA. O que é no ponto A? O meu potencial aqui é VA. Ok? Então, portanto, se é VA aqui, é VA aqui também, é VA aqui também, é VA aqui também. Portanto, I1, vou pôr até a preto, I1 vai ser V1 menos VA sobre R1. Porque é o potencial aqui menos o potencial aqui, que é o potencial aqui em todo este fio, sobre a resistência. E isto é a minha corrente I1, que vai passar por lá. O que é I2? I2 é esta corrente assim. Portanto, é V2 menos VA a dividir por R2. V2 menos VA a dividir por R2. O que é I3? I3 é V3
menos VA a dividir por R3. O que é R4? R4 é VA menos 0. Porquê VA menos 0? Porque agora, reparem que o meu I4 está a apontar para baixo. Não está a ir para o nó A. Está a sair do nó A. Ok? Portanto, como a minha corrente eu assumo que vai sempre do maior para o menor potencial, eu estou a assumir que VA, a tensão que aqui está, é maior do que a tensão que daqui, que aqui é eventualmente 0, não é? Há pouco eu estava a assumir que a tensão aqui era maior do que a tensão aqui. E, portanto, a corrente é neste sentido. Coerente com I1. E daí, V1 menos VA. Vai do maior para o menor. Ok? V1 é maior do que VA. Foi aquilo que eu assumi quando determinei que a corrente vinha neste sentido. O mesmo aqui. V2 menos VA. Isso diz que a corrente basicamente vai neste sentido. V3 menos VA significa que a corrente I3 vai neste sentido. Se eu quisesse determinar que a corrente vinha neste sentido, por exemplo, se eu tivesse determinado que I3, na verdade, viesse assim, então seria o quê? VA menos V3. Porque estou a assumir que VA é maior do que V3. E quando eu digo que VA é menor do que V3, se esse número for positivo, então de facto a corrente vem assim. Ok? O que é o meu I4? O meu I4 é do maior para o menor potencial. Se aqui o meu potencial é 0, porque é 0 volts, assumindo que VA é maior, porque lá está, o sentido da corrente é este, então é VA menos 0. É sobre R4. Portanto, é sempre do maior para o menor potencial. Esse é o sentido da corrente convencional do maior para o menor potencial. E, portanto, ponho o maior potencial, ou que eu assumo que seja o maior potencial primeiro, menos o menor potencial, ou que eu assumo que é o menor potencial em segundo. E agora, substituindo estas expressões aqui, olha como é que fica simples. I1 é V1 menos VA sobre R1. I2 é V2 menos VA sobre R2. I3 é V3 menos VA sobre R3. E I4 é VA sobre R4. Ora, eu posso isolar VA. E porquê que me é útil isolar VA? Eu não sei qual é a tensão aqui, mas a partir daqui consigo descobrir, rapidamente. Então, descobrindo este VA, eu já sei basicamente todas as correntes. Porque depois, descobrindo este VA, é só meter aqui, fazer plugin. Ok? Portanto, como é que eu descubro o meu VA? Isto é V1 sobre R1, mais V2 sobre R2, mais V3 sobre R3. E aqui vai ficar VA, e depois em evidência, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Bom, dividamos os lados por aquilo, fica VA é igual a V1 R1, mais V2 R2, mais V3 R3. E depois, isto aqui basicamente, mas o inverso, portanto, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mas isso elevado a menos 1, porque está a dividir. E repara que isto faz sentido, ou seja, é uma mediação das resistências todas, mas cada uma das contribuições é V1 sobre R1, é a contribuição que vem daqui. V2 sobre R2 é a contribuição que vem daqui. V3 sobre R3 é a contribuição que vem daqui. E VA vai ser basicamente a soma cumulativa de cada uma dessas contribuições. Ok, então, descobrindo VA assim, isto depois é só meter na calculadora. Reparem que eu aqui nem preciso resolver matrizes nem nada, é só meter isto na calculadora, descubro o que é VA e depois substituo aqui diretamente. E dá-me I1, dá-me I3, dá-me I2, dá-me I4.